Atos 6,15 fala assim: todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Todos os que estavam no sinédrio olharam, fitaram os olhos em Estevão e viram seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. E Josué, capítulo 5, versículos 13 e 14, diz assim a palavra do Senhor: quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e se achava de pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nenhuma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Até esse texto da palavra do Senhor. Irmãos, existem anjos com cara de gente. A Bíblia está cheia de menções, de referências. Claro que nós não devemos orar aos anjos, nós não devemos pedir aos anjos, nós não devemos ensinar as nossas crianças para o anjinho da guarda cuidar da criança. Não, nós fazemos oração a Deus. A Bíblia diz que não há mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Por isso que todo crente fiel à Bíblia, ele no final ele ora em nome de Jesus Cristo, do jeito que Jesus nos ensinou. Então aqui existem inúmeras passagens, e essa é uma delas, que Moisés morreu, Deus chama Josué, e Josué, a primeira palavra que Deus fala para Josué: ser forte e corajoso, não temas. E nem se afaste, nem para a direita e nem na esquerda da palavra que eu vou te dar. E Josué vai, sem se desviar. Em seguida, Josué está preparando o povo para atacar Jericó. Saíram do Egito com Moisés, agora Moisés morre, e eles vão atacar Jericó, que era uma cidade que a gente canta aqui, cercada, muralha, né? Porém, antes de atacar Jericó, eles tinham que atravessar o Rio Jordão. Tinha um rio que eles tinham que atravessar. Eles participam ali da Páscoa, eles fazem o sinal da circuncisão antes de ir para atacar Jericó. E quando eles estão indo, o Senhor fala assim, os sacerdotes vão segurando a arca. Quem já assistiu aquele filme, A Arca da Aliança, né, a Arca Perdida, os sacerdotes vão 1 quilômetro na frente e eles vão pisar no Jordão. E quando eles pisarem no Jordão, os seus pés vão ficar cheios de lama. E quando eles estiverem no meio do Jordão, o Jordão vai ficar sequinho, sequinho, e todo mundo vai passar com o pé seco. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu estava lendo esse texto, pastor Binho, e eu fiquei pensando que muita gente tem pisado na lama. Muito sacerdote, muito pai, muita mãe, muita gente especial tem pisado na lama para muita gente passar sequinho, sequinho, sequinho. E foi isso que aconteceu. No capítulo 4, eles vão falar assim, isso aqui é importante para os nossos filhos, o judeu faz muito isso. Peguem 12 pedras e coloquem depois que vocês atravessarem o Jordão. E essas pedras, quando seus filhos perguntarem, o que essas pedras, essas 12 pedras? Vocês vão contar a história do milagre que Deus fez no Jordão. A gente precisa sempre ter umas referências assim na nossa casa, né? Pai, por que você ajoelha para orar? Pai, por que você... Né? Feliz o pai que vê o filho orando, feliz o pai que vê o filho beijando e abraçando a sua esposa, feliz o filho que tem esses memoriais, né? E aqui, Josué agora está avançando, renovaram a aliança, e eles vão invadir Jericó. Tem uma outra história muito interessante, até difícil de contar, às vezes, essa história. 2 espias conseguem entrar em Jericó. E eles conseguem ficar escondidos na casa de uma prostituta. Já pensou que mau testemunho? 2 espias na casa da luz vermelha. Na casa de uma prostituta chamada Raabe.
E Raabe fala assim: eu vi como Deus abriu o mar vermelho, eu vi como Deus de vocês é forte, e Deus forte como o de vocês não existe. A hora que vocês acabarem com Jericó, poupe a minha casa e a minha família. Aí os homens, os espias falam assim: nós vamos deixar um sinal, e esse sinal é um cordão de escarlate. Você pendura na sua casa. Aquilo já representava a vinda de Jesus Cristo, o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. E aí Josué, quando ele está avançando, ele vê um guerreiro com uma espada na mão, cara preparado. E ele fala assim: peraí, você é dos nossos? Ele falou: nem uma coisa nem outra. Eu sou do exército do Deus vivo. Eu sou príncipe do Senhor. Então esse anjo, que era príncipe do Senhor, ou pode ser a própria presença do Senhor, ele tinha cara de gente. Então tem anjo que tem cara de gente. Eu não sei, pode ser que alguns moradores de rua, Maria Teresa de Calcutá dizia que os anjos gostavam de se disfarçar no meio desses moradores, de gente pobre, de gente humilde. Não sei. Mas que a Bíblia conta muitos casos de gente com anjo, anjo com cara de gente, conta. Lá em Sodoma, os anjos tiram Ló e a sua família. Quem alimentou Elias? Um anjo que alimentou Elias. O salmista fala assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Né? O Salmo 91 fala assim: o Senhor dará ordem aos seus anjos. Quando José pensa em largar Maria, porque ela foi visitada pelo Espírito Santo, o anjo do Senhor aparece para José e fala assim: José, filho de Davi, não faça isso, porque é o Espírito Santo quem está concebendo em Maria. Então, os anjos existem, irmãos. E Deus dá ordem aos seus anjos. E nós temos inúmeros casos. Então, quando a gente voltar a cantar aqui na igreja, eu sugiro até no final do culto, se acontecer um barulho perto de você, é o anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus, então abre o seu coração e começa a cantar, é Deus o derramando do altar, é legítimo. É legítimo. Não é do padre Marcelo essa música, não, é dos evangélicos, aí ele gravou, né? Então, é legítimo. Nós, quando estávamos no comecinho dessa igreja, a gente costumava dizer que tinha anjos aqui sentados nas cadeiras. Agora eu não sei como é que eles estão. Então, um está sentado mais ali, outro fica na porta. Mas tem os anjos do Senhor. E Ele dá ordem aos seus anjos. Ele dá ordem aos seus anjos. Não clamamos aos anjos. Então, o primeiro ponto é esse. Anjos com cara de gente é fato. E o segundo ponto, para a gente encerrar, é gente mesmo, de carne e osso. Deixe-me explicar. Eu não estou dizendo que alguns de vocês, algumas pessoas, são anjos aqui no nosso meio, que Deus me revelou isso, né? Mas eu penso, irmãos, que Deus está procurando gente de carne e osso com cara de anjo. Com cara de anjo. A mesma coisa que acontece aqui com Estevão. Aqueles homens olham para Estevão, furiosos, e o rosto de Estevão era como um rosto de anjo. Vamos olhar para Estevão um pouquinho. No capítulo 6 de Atos, as viúvas estão sendo esquecidas. Aí eles falam assim: peguem 7 homens, preste atenção, de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, e que a comunidade reconheça. E Estevão foi escolhido. O cara de anjo, Estevão, tinha boa reputação, tinha uma conduta ilibada, ele era cheio de sabedoria, e a igreja, a comunidade falava assim: é isso mesmo. Eu estava conversando com a Silvinha outro dia, eu sei que meus filhos gostam aqui de servir ao Senhor, mas eu falei assim: não pode ser uma coisa porque é a minha família. Tem que ser reconhecido pela comunidade.
A comunidade tem que falar assim, existe uma unção no Pedro. Existe uma unção no irmão que canta. Existe uma unção na irmã que canta. E a comunidade reconhece, isso chama-se dons do Espírito Santo. É quando alguém faz algo que abençoa você e ela também é abençoada. E aí eles foram reconhecidos. Estevão vai ser promovido pela comunidade, cheio de sabedoria, e vai dizer lá no 6:8 de Atos, que Estevão era cheio de graça, de poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O que acontece com Estevão aqui? Ele tem uma experiência com o Cristo ressurreto e vivo. E ele começa a viver a vida de Cristo. E os religiosos começam a perseguir Estevão. E Estevão vai e faz um discurso no Sinédrio, desde Moisés, e ele acaba resumindo o discurso: olha, vocês mataram os profetas, e vocês também rejeitaram Jesus, o Messias. E aí os homens começam a ranger os dentes, ficam furiosos, e levam Estevão para fora da cidade, que é apedrejado e morto. E quando estava morrendo, Estevão ainda diz: Pai, não impute esses pecados a essas pessoas, eu peço que o Senhor as perdoe. Então, vamos tirar aqui algumas lições importantes para a gente que quer ter cara de anjo como Estevão. Primeiro, quem quer ter cara de anjo precisa ter essa fé que Estevão tinha em Jesus Cristo. O rosto de Estevão brilhava não é por causa do creme jojoba que ele usava, ou retinil. Não, o rosto de Estevão brilhava por causa do seu interior, por causa da vida que ele tinha com Deus. Não era um brilho natural, não era um creme que se compra nas lojas, mas era a sua fé que fazia o seu rosto brilhar. Ele tinha uma razão, um motivo de viver. Ele se ajoelhou diante da cruz de Cristo e reconheceu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como seu único caminho, como a única verdade. E isso, a fé de Estevão, trouxe um rosto de anjo para ele. A Bíblia fala assim: o coração alegre aformoseia o rosto. Quando o coração está triste, o rosto fica triste. E quem alegra o nosso coração é o Espírito Santo, a presença do Senhor. Então, a primeira coisa para ter rosto de anjo, a fé que Estevão tinha em Jesus Cristo. A segunda coisa, para ter rosto de anjo, Estevão tinha coragem. Gente com cara de anjo tem coragem. Não é valente, é corajosa. Não confunda valentia com coragem, porque coragem é uma coisa que vem do coração. A origem é do coração. O Espírito Santo toca seu coração, transforma a sua vida e você começa a praticar boas coisas, movidos, originados ali na obra do Espírito Santo no seu coração. Coragem. E a Bíblia diz que a coragem vai lançando fora todo medo. A coragem vai lançando fora a covardia. O Estevão vai testemunhar da sua fé, ele não se envergonhou, ele assumiu a sua posição, a sua postura diante de Cristo, que o levou até as últimas consequências. Se você visitar alguns lugares na Europa, principalmente em Roma, você vai ver a história de cristãos que foram mortos e eles se entregavam. Quem falasse que Jesus estava vivo, quem professasse a fé em Cristo Jesus, eles queimavam vivos, entregavam nas arenas para os animais, para as bestas feras comerem. E teve uma época na igreja que precisaram falar: parem de se entregar, porque eles queriam se entregar. E eram mártires. Meus irmãos, eu acredito que quando estavam lá sendo queimados, sofrendo, o Espírito Santo visitava essa gente. Como visitou a nossa querida irmã Márcia hoje, com dificuldade, quando não está vindo mais o suspiro, o Senhor fala: eu vou segurar na sua mão aqui. Eu vou segurar na sua mão do outro lado. Meus queridos, o Espírito Santo vem e nos visita com poder sobrenatural. Escute, quem tem fé no Deus de Israel tem coragem. Tem coragem. Os mártires morriam pela fé e eram visitados por um poder sobrenatural. Jesus usa mais de 20 vezes essa mesma expressão: coragem, coragem. Gente com cara de anjo, como Estevão, tem coragem.
não se envergonhou diante do sinédrio, não fica de braços cruzados, só esperando a hora chegar. Não fica só pondo defeitos, não fica só pedindo para alguém ir fazer na oração. Senhor, eu peço que o Senhor use o teu servo, que ele vá lá na faixa de Gaza, Senhor. Não. Quem tem cara de anjo faz. Se envolve, é uma oração inclusiva. Eu quero fazer algo a respeito. Não é só passar o problema, né? Outro dia eu estava no meu condomínio, e o meu condomínio é cheio de gente muito, eu costumo dizer, groselha. Ai, o cachorrinho está na rua. E o cachorrinho entrou na academia nossa, dos velhinhos lá. Ai, o cachorrinho. Aí a senhora que estava mais adocicada, eu falei, mas leva para sua casa. Leva lá, cuida dele. Né? Não, eu não posso, eu tenho gato. Será que ele está fazendo isso na nossa vida espiritual? Alguém tem que falar de Jesus para ele. Deus quer usar você, rapaz. Se o pastor, a oração do pastor é igual à sua. A boca do pastor é igual à sua. Pede para o Senhor queimar os seus lábios. Quem tem fé em Deus tem coragem, não fica de braços cruzados, levanta, vai à luta. Sabe o que acontece com Davi? Davi, Deus proíbe ele de construir o templo. E Salomão assume o trono. Antes de Salomão assumir o trono, 1 de Reis 2, Davi chega no ombrinho do Salomão, seu filho, e fala assim, meu filho, ser valente, forte, homem, guarde os preceitos do Senhor. Está escutando, Salomão? Ser valente, homem, assuma e guarde os preceitos do Senhor. Sabe, queridos, Deus tem nos dado muitas coisas. A sua graça, o seu amor, a sua proteção. A gente ora, a gente faz jejum. Aí você fala assim, Senhor, o que mais? Aí Deus fala para você, quer ter cara de anjo? Falta coragem. Coragem. Tudo isso eu já te dei, meu filho. Agora você precisa ser valente. Eu te dei dons, eu te visitei. Você foi visitado pelo meu Espírito Santo. Agora é a sua parte. Coragem, coragem. É preciso, meus queridos, se assumir diante da vida, diante de Deus, diante dos desafios. Por favor, não confunda coragem com estupidez, com grosseria, com valentia. Gente com cara de anjo, ele se assume diante de Deus e tem coragem de fazer a coisa certa. A terceira coisa, para ter gente com cara de anjo, que nós vemos aqui no nosso Estevão, perdão e graça. Mesmo tendo boa reputação, gente com cara de anjo tem perdão e graça. Mesmo tendo boa reputação, sendo reconhecido pela comunidade, Estevão era cheio de graça, favor imerecido. Os homens mentiram, os homens tamparam os ouvidos, caluniaram Estevão. A Bíblia diz que aqueles homens ficaram com o coração cheio de raiva a ponto de ranger os dentes. E a Bíblia diz que Estevão olhou para o céu, fitou os olhos e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Eles apedrejaram Estevão fora da cidade. E no final do capítulo 7, Estevão fora da cidade, ajoelhado, ele diz em alto e bom som, Senhor, não os condene, por causa desse pecado. E depois Estevão morreu. Queridos, gente com cara de anjo libera perdão e graça. Perdão, amigo, não é arrepio. Perdão não é sentimentalismo barato. Perdão é uma escolha e uma decisão. Deixa eu lhe dizer uma palavra do Senhor nesta noite. Se você não sente em perdoar, perdoe mesmo assim, porque perdão não é sentimento. Perdão é decisão, escolha. E a Bíblia tem uma punição, uma das mais sérias de toda a Bíblia.
Se você perdoar quem te ofendeu, o teu pai vai te perdoar. E se você não perdoar quem te ofendeu, o seu pai não te perdoará. Olha que coisa forte. Então, se você não sente de perdoar, perdoe do mesmo jeito. Ah, mas pastor, ela não merece meu perdão. Exatamente, perdão é para quem não merece. Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus me amou quando eu estava em trevas. Que é o homem mortal para que o Senhor dele se lembre e o visite. Não somos nada. Mas ele, por sua graça, seu amor, derramou o seu perdão, nos resgatou. Perdão, amigos, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Gente com cara de anjo libera perdão e graça. Terceiro e último para a gente encerrar. Gente com cara de anjo tem um testemunho fiel. Estevão manteve o seu testemunho fiel da experiência real e verdadeira que ele teve com Cristo até o final. A história diz que Estevão e Paulo eram pau a pau na maior faculdade, que era a faculdade de Gamaliel da época. Eram os dois PhDs. Só que Estevão teve uma experiência com Cristo. Paulo, talvez o seu concorrente direto, ele falou assim: eu não acredito. Eu sou um judeu, eu estudo tanto a Torá, como é que ele pode agora falar desse Cristo? E Estevão se entrega totalmente a Cristo. E o jovem Saulo não conseguia entender esse testemunho, essa coragem, essa cara de anjo do Estevão. Ele dizendo que Cristo era o Messias, que ele estava vivo. Com certeza, meus queridos irmãos, o testemunho de Estevão impactou a vida de Paulo. Porque quando mataram Estevão, colocaram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E ele falou: não acredito. O Estevão deu a vida, ele morreu por esse Jesus. Ele foi fiel até a morte. Gente com cara de anjo não nega a Cristo. Diante da morte, ele manteve o seu testemunho, impactando muitas vidas, Estevão. Mesmo diante do sofrimento, das pedradas, com o rosto brilhando como anjo, refletindo a glória de Deus, Estevão, cheio do Espírito Santo, pôde impactar profundamente a vida de Paulo e de tantas pessoas ao redor. Meu querido irmão, que eu e você possamos dizer: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Pode ser loucura para um mundo que perece, mas para nós o que cremos é o poder de Deus e a salvação daquele que crê. Gente com cara de anjo não nega a Cristo. Antes é um testemunho vivo e fiel. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Creio, meus irmãos, finalizando, que o Senhor tem usado muitas pessoas que não são anjos. São gente mesmo. Mas tem cara de anjo. E sabe que Deus usa essas pessoas como cara de anjo para sinalizar nas nossas vidas. Porque quando a gente começa a desconsiderar a gente com cara de anjo, cheia do Espírito Santo, a nossa vida começa, ó. O anjo vai falando assim: contramão. Aí você entra na contramão. É como o inferno, só vai para o inferno quem quer. Os anjos, Jesus, todo mundo já colocou, a CET do céu, todo mundo, ó. O caminho que conduz à perdição é esse. Para lá, não. O caminho que conduz à vida é esse. Está sinalizando. Será que Dona Rosinha, mãe da Ana Paula, já não foi uma cara de anjo na vida da Ana Paula? Ah, minha filha, olha, é melhor você casar com o Binho, que é um homem do Senhor na sua vida, viu? Será que a minha mãe Carminha, que está lá atrás, não foi cara de anjo na minha vida, dizendo: você estava na favela lá, filho?
As irmãs da oração viram você lá na favela, o que você estava fazendo lá? Sai desse lugar. Será que o seu pai, mesmo que não frequentava a igreja evangélica, a cidade universitária, não foi cara de anjo na sua vida? Sinalizando coisas na sua vida? Dizendo muitas vezes não? Noites mal dormidas? Sua educação? Tantas coisas. Gente com cara de anjo. E agora, irmãos, será que Deus não quer usar você como um cara de anjo? Será que esse pastor aqui não tem sido um cara de anjo na sua vida? Será que um amigo do seu trabalho, será que a sua esposa, será que o seu marido não tem sido um cara de anjo? Precisamos de mais gente com cara de anjo.